Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E no vídeo de hoje eu tô com uma convidada muito especial, a minha prima! Oi, gente, meu nome é Yarin Baltar e eu fico convidada pra fazer um vídeo. Hoje a gente vai iniciar um novo quadro aqui no canal, que é o primeiro. O primeiro Se vídeo chama que Lista e tem. Critica. A gente vai dar crítica sobre os livros, falar a sinopse, o que a gente acha sobre eles, essas coisas. E o livro de hoje vai ser... A Seleção, um livro muito legal. E a sinopse dele é basicamente assim. Existia um país, o nome do país era Ilhas? Lia, Leia. Ilha, por aí. E aí, nesse país, quando o príncipe, completava a maioridade, eles faziam uma seleção, onde eles escolhiam uma garota de cada estado para poder ir no palácio e eles iam praticamente disputar a coroa e o coração do príncipe. Mas a América, que é a personagem principal, ela não queria estar ali. Então, porque ela gostava de um outro garoto. Só que acontecia que esse garoto ele era mais pobre do que ela. A mãe dela não queria que ela se casasse com alguém mais pobre. Então a mãe dela meio que obrigou ela a ir fazer a inscrição pra ficar lá no palácio. Sim, porque, tipo, o livro é um livro de fantasia e se passa em um mundo onde tudo é dividido por castas sociais. E essas castas sociais vão de 1 até 8. O 8 é a classe mais pobre. E ela era 5 e ele era 6. Então, automaticamente, quando ela se casasse, ia ficar mais pobre. Então, ela tinha um namoro escondido. Ela namorava escondido da família. Então, ela vai obrigada pela mãe na intenção de ajudar a família. Só que aí ela acaba que tem que meio que terminar com esse garoto que ela tava, que eram 6, pra ir pro palácio, porque a mãe dela quer que ela se case com o príncipe, que é um. E vão acontecendo muitas coisas, a gente não vai dar um spoiler, mas a gente pode dizer que no começo ela queria meio que uma resistência entre o príncipe e diz que eles só Ela é vão uma pessoa com a personalidade muito forte, É. tanto que ela bate no príncipe. É, gente. E ela quer, tipo, ser. Ela diz que quer ser amiga dele. Ela não quer ser eliminada, mas ela também não quer ter nada Sim, com ele. Então... ela faz um contrato com o príncipe. Ela fala assim: eu posso ser sua amiga, você vai ter suas obrigações de rei. Enquanto eu estiver aqui dentro, eu vou te ajudar a escolher uma princesa, uma pessoa pra você se casar. Eu vou avaliar cada uma, eu passo mais tempo com elas e eu vou poder. Você vai poder ter a minha confiança. Agora a gente vai dar nossa opinião sobre o livro. Na minha parte, gente, eu acho que as pessoas pensam muito que depois desse negócio que você conta, tem muita gente que não quer ler porque fala assim, ah, mas no final ela já vai ficar com ele, vai dar tudo certo, eles sempre terminam juntos no final, mas não, gente. Não mesmo. São 3 livros, dentro desses 3 livros parece que toda hora que tem uma notícia boa vem uma montanha de coisa ruim pra você. Toda hora que você fala assim, ah, eles vão ficar juntos, acontece alguma coisa que você não espera e você fica tipo, pelo amor de Deus. Sem contar que a América ela é muito confusa. Sim. Então, às vezes, vocês vão ter muita raiva dela. Porque vai ter parte do livro que, gente... Uma das 2 coisas que eu menos gostei do livro, assim, na minha opinião, é o desenvolvimento dos personagens. Primeiro porque a América é uma pessoa muito confusa e ela não mostra nenhum pouquinho Da personalidade dela. mudança na personalidade. Ela não amadurece, ela tem um amadurecimento mais lá no último livro, que é quase instantâneo. E outro personagem também que eu não gostei muito da evolução dele foi a Celeste. No início vocês vão ter bastante ranço dela, mas é uma personagem que não foi muito desenvolvida e isso faz com que muitas pessoas não gostem dela, mas ela é uma pessoa assim. Vão por mim, vocês vão começar a amar final, ela. acontece com a Celeste que ela muda de uma hora pra outra. Isso deixou muitas pessoas tristes, porque ela teve o livro todo ficaram Pra colocando ser ela desenvolvido. como uma pessoa má e não deixaram nenhuma pontinha, sabe? Nem deixaram ela um pedaço do livro boa. Foram deixar ela boa só no final. Você não suspeitava disso, então tem muita gente que não gosta, porque você não suspeita. Aí chega no final, eles lançam e logo depois acontece uma coisa muito ruim com ela. Então, um dos prós do livro é desenvolvimento. Desenvolvimento de muitos personagens não é muito bom. E quando você lê, você fica assim, essa pessoa poderia ter sido mais desenvolvida, essa também e tal. Outro personagem que também eu acho que não foi muito desenvolvido foi o Aspen. Porque, por mais que tenha hora que você goste não dele, Aspen é o garoto, tá, gente? Que ela gostava antes.
Acontece que o Aspen, no começo, ele vai super de boa e ele que pede pra ela ir pra seleção. Foi por causa dele que ela quis ir. Nisso que ela vai, ok, você fica gostando dele, por quê? Porque ele fez ela ir, ele aprovou ela. Mas depois, quando acontece um monte de coisa, ele fica insistindo pra ela ficar com ele de tudo quanto é jeito, sendo que ele que disse que ela deveria ser feliz e ir pra lá. Você deu muito spoiler. Mas, gente, ele fica ruim, você não gosta dele. Só no final que ele fica bom por um longo tempo. Mas a autora foi mudando muito a personalidade dele. Não deu pra saber quem o Aspen era de verdade. Até o final do livro você não sabe qual era a personalidade dele, porque cada hora era uma coisa que ela colocava. Então, o primeiro prós do livro, que na nossa opinião é desenvolvimento dos personagens que não foram muito bom. Segundo prós. Não, prós não, contra. Segundo contra, na minha opinião, é desenvolvimento dos casais. Teve alguns casais que não foram na dica desenvolvidos. E o que eu mais... Nem todos. Que o único casal que eu achei que foi muito mal desenvolvido foi o romance do Aspen com a Lucy. Sim, gente, Lucy é uma empregada que ela acaba arrumando no castelo e fica muito próxima dela. Só que o que acontece é que, dando um pequeno spoiler, já que ela já disse que eles ficam com um relacionamento no final, é que... Não tem nenhum desenvolvimento pra gente saber como eles ficaram juntos. A Anne, que é uma outra empregada dela, diz que gosta do Aspen, mas você não imagina isso. Só que vai decorrer na história, eles não falam da Anne e do Aspen, não falam de ninguém. Fica só no Aspen e na América. E aí, no final do livro, eles lançam a Lucy chegando e abraçando o Aspen como se eles já fossem, tipo, best friends, já se conhecessem há um tempão, já estivessem namorando. Ficou um casal tampa-buraco. E teve várias partes do livro que ficou parecendo que foi tampa-buraco. A autora ficou assim, ai, eu não quero fazer isso, não quero dar um final triste, e vai lá e pá, um casal tampa-buraco, pá, um personagem tampa-buraco. Ela não pensou. Outro casal que eu pensei que foi fofo também, mas foi um pouquinho confuso, que foi a Melly e o soldado, que ela fica lá com ele. Acontece, gente, que não é um casal ruim, não tô falando que é ruim. Eles têm uma história super fofa e acontece lá, ele não foi desenvolvido. Ele faz de tudo por ela, mas não foi desenvolvido, porque o que acontece? Ela vai falando, a Merle fica super ruim com a América, não sei o que lá. Do nada você descobre que ela só ficava se afastando da América e não querendo falar com ela por causa desse soldado que ela acaba conhecendo. Mas o que acontece é que não passa em nenhuma cena dela gostando. Lógico, a América descobre, mas a gente raciocina que ela faça isso tudo pra ficar com o cara e ela acaba dando uma atenção pra América. Mas a única coisa que a América fala que dá a gente a entender isso é quando ela tá sentada num banco lá, fica olhando pro soldado, mas não fala com a América, ignora a América. A gente que teve que pensar em todas as outras cenas que isso aconteceram. A autora mesma não falou. Então a gente não faz a mínima ideia de quando a Merle tava com o soldado e quando não tava. Isso é coisa que a gente teve que criar na nossa cabeça. Isso foi muito ruim. O primeiro prós, contra de tudo, é desenvolvimento. O livro não foi muito desenvolvido em várias partes. 1, 2, 3 e... Então, agora nós vamos falar os prós, as partes boas dos livros. Eu estava até agora falando prós. Gente, é contra pela outra parte. Bom, eu começo. Eu acho que as surpresas que acontecem ao longo do livro. Vocês, tipo, a gente falou muito do desenvolvimento, mas tem um negócio que eu não pode reclamar, é surpresa. O livro todo, o livro inteiro, gente, não vai ter uma parte do livro, tá acontecendo alguma coisa e aí do nada muda totalmente. Você fica super surpresa e não é algo ruim, porque todas essas surpresas que acontecem ao longo do livro, parece que elas são planejadas, não fica algo ruim. Sim. Sabe, na sua cabeça, aquilo faz total sentido. Só que você não tinha pensado. Você se surpreende com algo que você já poderia ter pensado antes, mas a autora fez você pensar, tipo, do nada, e você fica super surpreso. E super isso surpresa. Super surpresa. E isso é muito bom pro seu envolvimento com o livro também. Você se envolve muito com os personagens e com a história. Sim, ao longo da história, por causa dessas surpresas, você vai querendo saber mais, ou você tá tipo, ai meu Deus, como que eu vou saber que isso aconteceu? E você vai lendo e se surpreende mais, e isso é muito bom. Pra mim, os prós são que, primeiro porque eu me envolvi muito com a história. Eu não imaginava
Tem livros que a gente não acaba se apegando aos personagens. Você lê e fala, só mais alguém normal. Mas esse livro tem... Você se envolve bastante com os personagens principais. Você consegue reconhecer muito eles. Os traços personagens de caráter. Por mais que tenham vários personagens que não foram bem desenvolvidos, a América, que é a principal, foi. E o Aspen também. E o relacionamento... o Maxon. Isso, o Maxon também. E o relacionamento deles foi muito bem desenvolvido, então isso faz você se apaixonar muito pela história. Por mais que você fique tipo, ai meu Deus, quando é que eles vão ficar juntos logo? Isso não foi uma falha no desenvolvimento, sabe? Depois você vai juntando as coisas e você vê que tudo faz sentido, não foi uma falha. Eles fizeram isso pra você conseguir mais e mais, só pra ficar com uma surpresa, que é aquilo que a gente falou. E os personagens, você pode perceber que eles têm a personalidade muito parecida com a de muita gente. Então todo mundo se identifica com algum personagem desse livro. Sim. E agora, pra finalizar, Vamos né, dar depois nota de pra esse livro. tudo que a gente já falou, a gente vai dar uma pontuação. De acordo com todos os prós e contras que a gente avaliou. Sim, mas tipo, gente, é a nossa opinião, tá? Tipo, tem gente, Ela vai ter uma nota É. e eu vou ter outra. Cada um entende o livro de alguma forma. E por mais que ele tenha contras, ele também tem bastante prós. E a minha nota, ela vai ser tipo 9,5 de 10. Porque eu só tiro meio ponto porque tem alguns contras que mexeram muito comigo, assim, que eu falei, caraca, poxa, se tivesse isso ia ficar muito mais legal do que ficou. Mas o livro, gente, por mais que tenha contra, eu não consigo falar muito mal dele, sabe? Não dá, é um livro perfeito, assim, é muito legal. É um livro apaixonante. É uma série de livros, tá, gente? Não é só um livro, não. São vários. São 3 livros, São 3. sim, é uma trilogia. 3 sobre o Mason e ela, tá? Mas tem outros 2 que é sobre a filha deles. É um pouco diferente. Mas eu aconselho vocês a lerem também. A minha pontuação, com todos os prós e contras, é um livro que eu sou muito, muito, muito apaixonada. Mas depois que eu li esse livro já umas 2 ou 3 vezes. E por mais que você se apaixone, quando você vai relendo, você vai pegando várias falhas, assim. Então acho que eu vou dar 7 de 10. Por causa da falta de desenvolvimento. Seria um livro assim, 10/10 se ela tivesse desenvolvido os personagens e os romances tudo direitinho. E não ficou muito bem desenvolvido essa parte. Bom, gente, foi isso. A gente espera que vocês tenham gostado. E vai ter outro vídeo novo no canal com a Yaren também. E se vocês quiserem que eu traga mais vídeos com ela, é só vocês me falarem. E não se esqueçam de seguir a gente nas nossas redes sociais, que estão aparecendo aí pra vocês. É isso, um beijo!